Jorge Nicola, como é que você conseguiu ter um contrato... Ó, e primeiro que eu não tô te criticando, eu tô te elogiando, porque você tá no seu papel... criticar, tem que criticar, pode falar à vontade. Eu não vou criticar, você teve acesso a um negócio desse, é espetacular. Você foi bem demais. Mas eu vou te falar, o Corinthians é uma várzea, hein? Como é que vaza um contrato de um jogador, né? O Corinthians tem, o Augusto Melo tem a maior fiscalização entre presidentes de clubes de muito tempo. Porque a antiga diretoria, que ficou por mais de uma década, tem funcionários trabalhando dentro do clube, tem conselheiros, tem diretores. Então, no ano passado, chegou a vazar um contrato com uma permuta de camas, vocês lembram? Lembro. Daquela, vazou até o número de beliches, o número de camas, enfim, tem vazado tudo. Essa questão do Memphis, esse contrato do Memphis parecia ser uma questão de tempo, contrato dividido em 4 acordos, que pode fazer, a gente está falando de dinheiro, de muito dinheiro, o Memphis pode chegar a ter 120 milhões de reais se ele bater todas as metas em 2 anos. Você divide 120 por 24 meses, se ele conseguir bater todas as metas, ele sai com 5 milhões de reais livres de impostos por mês. Tá bom pra você? Não, mas peraí, saiu da Libertadores já não é uma meta menos, é isso? Não, as metas Nada a ver? Não, as metas dele, a gente vai explicar porque... Então vamos colocar aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó. É impressionante, cara, o Corinthians o Jorge Nicola pegou o contrato, tem o contrato. Mas, ó, primeiras exigências, e ó, se vocês acharem que isso aí é blá blá blá, coloca a foto do contrato, que o Jorge Nicola tem um contrato mesmo. Põe antes aí, ô Edinho. Põe antes aí a foto do contrato, os caras falam, o Jorge Nicola tá inventando história. Não, o Jorge Nicola, não sei como, conseguiu ali, ó. O Jorge Nicola tá com contrato, cara. Deram o contrato na mão do Jorge Nicola. Então, o contrato mesmo, entre Corinthians e o jogador, tá com o Jorge Nicola. Então, põe lá outra tela, Edinho, por favor. Vamos lá naquela primeira tela lá. É lógico, a gente fez um resumo de algumas coisas que chamam mais atenção, porque são 60 páginas de contrato. São 4 termos. É um script de novela do Dan, é o contrato do Depay. Tem muito detalhe, né? Olha, tem muita coisa muito específica. Explica aí, Jorge. Essas são algumas das comodidades que ele exigiu e que acabaram sendo atendidas. Um cozinheiro particular, que é uma cozinheira brasileira, que o acompanha desde os tempos de Europa. O Corinthians é quem banca a cozinheira. Plano de saúde... E é pago pelo Corinthians. Pago pelo Corinthians. Plano de saúde de primeira linha, um camarote na Neoquímica Arena, que parece ser pouco, mas talvez seja até a parte mais cara de todas essas questões. Um jato particular para que ele possa viajar, 24 passagens aéreas num período de 24 meses de contrato. Mas ele tem um jato e mais 24 Isso, passagens? Exatamente. Tem uma segunda página lá. Uma casa em condomínio fechado, com um padrão europeu, tá escrito, padrão internacional, não é padrão europeu, padrão internacional, um apartamento também em padrão internacional para o assessor dele, segurança particular armado 24 horas por dia para o Memphis e para o assessor, além de as 24 passagens que eu contei, e classe executiva Brasil e Europa, elas são acumulativas. Se ele não usar, ele pode usar depois. Não é que ele tem que usar... O que ele vai ter de milhas, ele vai comprar American Airlines. Eu só não sei como é que ele conseguiria viajar tanto para a Europa. Mas essas passagens aqui é para família, amigos? Deve ser. Porque se ele tem um jato... Deve ser. E assim, essas coisas todas nem são as coisas mais esdrúxulas. Porque tem vários contratos de jogadores grandes que tem esse tipo de coisa, não tem, Michel? Pelo menos ali na primeira parte, a grande maioria, que é normal. Mas isso a gente vê em grandes clubes, como o Real Madrid, Barcelona, enfim. Aqui no Brasil, não vejo se já teve algum contrato parecido como esse, não. Pô, até o cozinheiro, cara. Mas vou te falar, Benji, o combinado não é caro. Eu não acho que dentro desse contexto todo, eu acho que o que surpreende mais, ô Nicola, não é nessas exigências que foram feitas aí a princípio, é mais, daqui a pouco você pode trazer mais detalhes a respeito, por exemplo, de ter uma participação e assistências. O número X de assistências é um gatilho financeiro maior. Número de gols, não sei o quê, um gatilho financeiro maior. Agora, por exemplo, um apartamento mobiliado, uma casa em condomínio, segurança, cozinheira, eu acho que isso daí mas apartamento padrão europeu pro assessor... Mas, ô Benji, isso daí é um acordo, velho. É aquilo que eu acabei de falar. O combinado não é caro. Mas a partir do momento que você aceitou, tá ok. É algo que você não vê, não é normal que no futebol brasileiro, por exemplo.
Mas, ô, esse Michel, tipo de contrato. Mas, ô, Michel, você está trazendo o Memphis, que também não é normal você ter esse tipo de jogador aqui. Então faz parte do contexto, é parte do pacote. É a mesma coisa, um Suárez, se ele vem jogar no futebol brasileiro, como ele vem no Grêmio, ele também devia ter exigências dentro do contrato dele que abrangiam mais ou menos nesse setor. É um jogador de nível europeu atuando aqui no Brasil. Por mais que o Suárez seja sul-americano, o Memphis sim é um jogador europeu, mas é um cara que dificilmente viria atuar aqui. E esse cara, quando ele vem atuar aqui, é, por exemplo, um Cristiano Ronaldo na Arábia. O Jorge Jesus no Flamengo ele tinha. Você convivia bastante com o Jorge Jesus. Lá no Rio você convivia. Era vizinho dele, enchia o saco do cara. Era morado no mesmo prédio. E o JJ tinha uma série de particularidades e coisas como essas. Vou te contar uma do Jorge Jesus. Quando ele veio um salário top. Só que os bônus eram absurdos. Só que ele ganhou todos. Menos o Mundial. Então, o bicho saiu bonito. Saiu grandão, né? Saiu grandão. Mas assim, essas exigências que a gente está contando... Mas aí tá bom, pô. Se ele trouxe... Ele ganhando... por exemplo, eu gostaria que o Memphis atingisse todos os bônus dele, porque seria bom pro clube, pro time. Será? Não? Explica aí. Porque eles não estão associados a título, né? Então vamos lá, agora a gente está mostrando direitos de imagem. Valor bruto, só para o contexto geral. Ele chega ganhando 82 milhões de reais fixos, isso está garantido em contrato. 82 milhões em 2 anos de contrato, tá? 82 milhões de reais fixos. E há outros 38 milhões que estão condicionados à performance, a bônus. Então a gente está mostrando ali o valor bruto de 35 milhões e da parte de direitos de imagem. Isso está tudo fixado. São os 3,5 pau. Isso. Mas é limpo ou é limpo, líquido, livre de impostos. O Corinthians gasta com ele, livre de impostos, mais ou menos 3 milhões e 100 mil reais mensais. Com toda a tributação, o Corinthians gasta pouco mais de 4 milhões de reais por mês com ele. Precisamos lembrar que a Esportes da Sorte banca parte dos vencimentos, mas é muito menos do que quando ele foi anunciado. Quando ele foi anunciado, a informação é de que o Corinthians pagava 20% e a patrocinadora pagava 80%. A conta não é essa. Hoje o Corinthians deve banca mais da metade dos vencimentos dele e o restante é patrocinado ou garantido pela patrocinadora. Entendi. Só para não me omitir, eu acho que o cara pede quanto ele quer e o Corinthians aceita ou não. É uma contratação fora da curva, tem retorno em campo e fora de campo, tem entrada de venda de camisa, etc. Um time como o Corinthians precisa de um ídolo, é trazer um craque fora do nosso cenário. Era um mercado diferente para ele também, ele precisava se cercar de garantias para vir. Eu não sei, eu não me sinto confortável, eu digo, de avaliar o quanto é justo ou não é justo para uma pessoa, né? E o quanto... Eu acho que o que é certo, como o Mano falou agora, o que é certo. Ele pediu, o Corinthians achou que era um bom negócio e trouxe. O Corinthians precisava de um ídolo. Isso também é fruto da nossa carência, né, Benja? Sim. Né? Perdão, desculpa, só está sendo colocado dessa maneira e como uma questão polêmica também, porque ele não está rendendo em campo, né? Porque, na verdade, talvez essa conta não esteja valendo a pena, né? É por isso. Mas aí eu não julgaria a exigência do atleta. Não, ele pede o que o cara ele tá no direito dele. E aí cabe ao clube que o vai contratar a aceitar o que ele está pedindo. Agora, o que me assusta aí são o clube, o Corinthians, as pessoas que estão gerindo e que fizeram esse contrato. Aí me assusta. Não, o que me assusta é que como esse contrato, mérito pro Jorge Nicola, mas como é que o contrato foi para a tua mão? Vamos lá, esse é outro ponto. Ô Benja, se o Edinho puder mostrar a parte dos bônus, que é uma parte importante, que é o que tem gerado muita especulação, e a começar uma situação relacionada à final do Campeonato Paulista. Se o Corinthians for campeão paulista, Benja, o Corinthians tem direito a 5 milhões de reais de prêmio, esse é o prêmio prometido pela Federação Paulista ao campeão. Palmeiras vence 5 milhões, Corinthians vence 5 milhões. Só que aí, cada título do Memphis, no Corinthians, seja paulista, sul-americana, brasileiro, ele garante 4 milhões e 700 mil reais livres de impostos. Então, se o Corinthians for campeão, não é que ele pega o dinheiro do Campeonato Paulista e destina ao Memphis, mas de alguma maneira ou outra, essa é a conta que vai ser feita. Sim. Você entendeu? E aí você tem mais outros 26, 30 atletas na sua delegação que vão precisar ratear. Há um acordo fechado antes do Campeonato Paulista, do Fabinho Soldado com os líderes do elenco. Cada jogador que atua com mais frequência vai ter direito a mais ou menos 400 mil reais de bicho.
o prêmio previsto no contrato do Memphis é de 4 milhões e 700 mil. Ou seja, o valor inteiro do Paulistão. O valor inteiro do Paulistão. Esse é um ponto. Essa é uma das 4 metas, é um dos 4 bônus previstos no contrato. Título, 4 milhões e 700 mil por conquista. Aí você tem mais um valor parecido se ele figurar na seleção do Campeonato Brasileiro. Valia para o ano passado, em que ele não figurou na seleção, vale para esse ano. Então, sabe aquela eleição no final do ano? Se ele for, ele ganha quanto? Ele ganha mais, a gente vai mostrar ali, ó, 4 milhões e 700 mil reais. Ele ganha o mesmo valor de um título? De um título. Se ele figurar na seleção brasileira, naquele 1-11 que a gente elege no final do campeonato, tá? Há outros 2 bônus previstos em contrato. E aí, se a gente puder também, o senhor Edinho, conseguir casar com a gente na tela, o primeiro deles relacionado a participações em gol. 15 participações em gol, com gol ou com assistência. Bem Isso eu tô total comando, desculpa te interromper, mas só para você complementa depois de mim. Isso eu acho maluco. Você estipular que o estímulo de um jogador está ele jogar ou não jogar bem está diretamente quanto que ele vai ganhar automaticamente. Eu digo, tinha que estar pressuposto que vai jogar, né? Lógico, óbvio. Isso eu acho um pouco estranho. Essa participação em gol, só para a gente explicar, gol ou assistência, a cada 15 participações é 1,5 milhão, tá? Se ele, aí, pulando para 20, ele chega a 3 milhões. Ou seja, mais uma assistência, ele já tem 1,5 garantido. Mais uma assistência ou gol, que pode acontecer nesse domingo, ele já bate essa meta de 20 e chega a 3 milhões. Mas isso é por temporada? Por temporada. Tem a segunda temporada, repete tudo de novo. Tanto entendeu? Faz com o Barcelona de Guayaquil quanto com o Flamengo. Tanto faz. Pode ser Campeonato Paulista, qualquer um. Tem 20, tem 25 e depois tem 30, tá? Por cada período, como lembrou Michel Bastos, tá? Então essa é a primeira meta, essa é a meta relacionada a gols ou assistências. Tem também uma outra, se o Edinho puder mostrar, ela está relacionada a presenças. Mas aí, Benja, não é ser titular, basta que ele esteja relacionado e fique no banco de reservas que contabiliza como uma presença. 50% das presenças na primeira temporada, 3 milhões de reais. 60% das presenças em cada temporada, 4 milhões e meio de reais. 70% de presenças, 6 milhões de reais. Quer dizer, ele ganha mais se ele estiver relacionado do que se ele fizer gol ou fazer assistência. Sabe, eu posso até falar um negócio. Isso sabe onde pode prejudicar? Por exemplo, você tá com, não digo uma lesão, mas um cansaço muscular ou algo assim. Você liga pro seu assessor e fala, pô, não vou pro jogo. Ele fala, vai, amigão. Relaciona. Vai que vai bater os 50% lá, é 3 milhões na sua conta. Só que ele não tá bem, não tá preparado para aquilo. Aí, devido aos números e muito disso que você tá falando, que você falou também, ele vai. Então aí é complicado. Mas é que tá, mas ô Michel, por exemplo, o tal Romero no banco, com todo respeito ao Romero, artilheiro da Arena, a câmera não vai ficar focando no cara o jogo inteiro, mostrando o patrocinador, aquela exposição indireta. Não, o Memphis ele levanta para aquecer quando ele tá no banco, Dan, você que é um cara que tá direto na Neoquímica Arena, cara, é um furdúncio na arquibancada. Não, cara, a arquibancada vai abaixo. E a TV não é besta. A TV, na hora que o Memphis se movimenta, é foco no cara. Então, todo esse tipo de gasto aqui... Retorno. É um retorno. Vai aparecer no dia seguinte, no jornal, sim, vai aparecer no gol do Fantástico, mesmo que o cara não marque, é o rosto do cara que está estampado. O cara, querendo ou não, é um produto midiático. Ele jogando ou não jogando, ele sentado no banco de braço cruzado, mascando chiclete, é notícia. Então, tudo isso é valor agregado. Eu sei que parece impactante para quem está de fora, Benja, mas foi o preço que o Corinthians resolveu pagar para ter um cara desse nível jogando no futebol brasileiro. Mas essa conta ela só fecha quando o time ganha título. Sim, mas foi um all-in que o Corinthians deu. Retorno midiático, essas coisas, é bom só para o jogador e para um patrocinador, que também não sei muito. Às vezes tem marcas aí que às vezes apostam muito dinheiro em um jogador, o jogador faz coisa errada, o tiro sai pela culatra. Mas eu vou discordar de você nesse ponto, Benja, só um parênteses aí, desculpa. Por exemplo, o Neymar para o Santos, guardadas as proporções, é claro que o Santos estava numa condição pior que o Corinthians financeiramente e traz um jogador mais midiático, porque é um retorno de um jogador que já passou pelo Barcelona, jogador camisa 10 de seleção brasileira. Mas, cara, não dá para lamentar, por exemplo, o santista, tô pagando não sei quanto pro Neymar. Olha o quanto o Neymar já trouxe de marketing espontâneo pro Santos, sim, de visibilidade que o Santos sim não teria. Então, querendo ou não, Benja, hoje a esperança do Santos tá atrelada no Neymar. Sim. Mesmo o Neymar não jogando contra o Corinthians um jogo decisivo, mesmo o Neymar se recuperando de uma lesão e estando no camarote, mesmo o Neymar essa semana também tendo sido vítima também aí de
divulgarem realmente o lugar onde ele estava, enfim, mas tudo isso faz parte do pacote. E esse pacote para o Santos foi interessante. O pacote foi interessante no começo. Mesmo que ele não ganhe títulos. Então, calma. No futebol, tudo muda quando o título não vem. O amor vira ódio do dia para noite, Michelito. Você jogou bola. Exatamente. O Neymar chegou, é uma euforia da mídia e tal. Em 2 semanas, a euforia da mídia já não é mais a mídia esportiva em relação ao Neymar, porque o Neymar já não tem jogado, né? O Neymar contra o Corinthians, para mim, foi uma surpresa absurda, porque eu tinha certeza que o Neymar ia entrar no segundo tempo, que o Caixinha estava aguardando ele pro segundo tempo. Pô, não tá bem, então ele não jogou. Aí foi cortado da seleção. Aí tem os problemas pessoal dele lá, que eu não falo que isso é da vida do cara, o problema é dele. Mas ele já deixou de ser notícia esportiva de novo, para ser notícia extra esportiva. E aí, meu amigo, começa o Brasileirão, 3 piaba, 4 piaba. Ô, Michel, gente, nós estamos falando do Depay. O Depay até 31 de dezembro, pô, que legal. Pô, representa, vai na quebrada, faz trancinha, grava rap, foi no show dos Racionais. Pô, tá tudo bonitinho. Se aprofundou na nossa cultura, o cara é humilde, Sim. Não tô falando que não, E tava jogando bola. Começou aqui, nós estamos em março. Eliminado da Libertadores, ele tá jogando mal. Já aparece contrato, já os caras o Depay tá devendo, ou não é? Olha quanto tempo, cara. Até anteontem, tava todo mundo endeusando o cara. O futebol tem esse dinamismo. Então, por isso que eu falo. Aí, quando se fala, conta, midiático e tal, é legal quando junta tudo. Mas amanhã volta a fazer 3 gols, acaba de novo as críticas. Então, mas se não faz... Mas até 31 de dezembro, se não ganhar, só tem um jeito. Ganhando. Um título, pra mim, aí ele não será cobrado... Nunca, não vão olhar mais. Meteu caixa hoje, meteu caixa quinta-feira. Pô, ganhou. O Depay volta tudo Perde certo. hoje pra você ver. Aí vão xingar o Nicola. Aí o culpado é o Nicola. É assim que funciona com a gente. Estamos acostumados. Mas assim, Benja, eu nem todos os jornalistas gostam de divulgar salários. Eu acho importante para que a gente possa fazer a avaliação do custo-benefício. Michel Bastos ganha R$1 milhão por mês, ele precisa render muito mais do que o João, que subiu recentemente, está ganhando 10 mil mensais. O Corinthians tinha capacidade de fazer um investimento desse tamanho? Esse talvez, em cima de toda essa discussão do contrato, que tem uma série de outras cláusulas, a gente pode falar, por exemplo, da questão da rescisão. Se o Corinthians tivesse sido rebaixado no ano passado, ele ou o Corinthians poderiam ter rescindido a qualquer momento, de forma unilateral. Eu acho até inteligente das duas partes, porque como é que você vai ficar com o Memphis jogando a Série B? Mas o Corinthians com 2,4 bilhões de reais de dívida, 2,4 bilhões de reais de dívida. O Corinthians tem capacidade para se dar o luxo de ter um jogador com esse custo? Mas o problema do Corinthians é não ter receita ou é não ter fluxo de caixa? Tem muita receita. Corinthians hoje, tem fluxo de mesmo com toda a dificuldade esportiva, o Corinthians hoje só tem arrecadado menos do que o Flamengo. O Palmeiras no ano passado foi uma exceção porque o Palmeiras bateu 440 milhões só com vendas de atletas. Então, o Palmeiras se colocou no ano passado à frente do Flamengo. O Palmeiras faturou 1 bilhão e 200 milhões na temporada, o Flamengo ficou com mais ou menos 1 bilhão e 100 milhões, o Corinthians vem logo depois com mais ou menos 1 bilhão. Mas o Corinthians não tem sido, esportivamente falando, bem sucedido, ele não ganha títulos e título é uma premiação importante e o Corinthians também não vende como o Palmeiras. O Corinthians é um fenômeno de receita, de faturamento. Mas o Corinthians... Mas é um fenômeno também de despesa. De gastar. De dívida, né? De dívida, despesa. Dívida custa caro. Né? Caro. Enquanto você não paga, ela já custa. Tem cláusula também se ele vai para a seleção holandesa? Não achei cláusula de seleção holandesa. Ainda bem, porque aí a culpa não é nossa. Não tem tem uma série de pequenos outros detalhes. Podia ter. Mas ele veio pra cá decidido a jogar na seleção. Ele queria muito jogar porque ele tá a 4 gols de se tornar o maior artilheiro da seleção. Agora, o Dan, Jorge, Mano e Michel. Mas aí o Mano tem razão. Você quer trazer um cara desse? É do jeito que o cara quer. Isso. Você não vai tirar um cara da Europa, né? Cara de uma cultura... Você não ia ter... Provavelmente o contrato do Soares devia ter as coisas dele, como todos esses caras têm. Eu não tenho dúvida, vendo esse contrato, que tudo que ele pediu foi dado. Tipo o seguinte, amigo, eu vou, mas é assim. Cara, Agora, ele pedir segurança armada, eu se viesse pra cá, também pediria. Normal. O que se fala da gente lá, né?
Pelo que a gente viu que aqui... infelizmente... Anteontem aqui, a vice-consuleza ali, né, da Colômbia tomou uma bala perdida aqui do lado, na 9 de julho, velho. A gente tá vivendo num lugar de louco. Os caras, mês passado, mataram um ciclista em São Paulo, do nada, às 6h30 da manhã, porque por causa do celular. O cara matou primeiro para levar o celular. Então, pedir segurança armada, eu também pediria. Pedir casa num condomínio, também pediria. Isso, sim. Essas coisas... Essa primeira parte aí não tem... As 24 passagens... O cozinheiro, aí é uma frescura, mas é um gosto do cara. Tipo, frescura porque... É que ela trabalha com ele já, Benja, há muito tempo. Tá, mas quem ganha 3.100 líquido... Mas sabe o que é estranho? Isso fizeram tudo com custo do clube. Sim. Isso que é normal. Agora, Michelito, isso gera ciúme no elenco? Cara, é que no futebol o ego existe muito. Não deveria. Eu acho que cada um deveria. Você teria que pegar isso como exemplo para, cara, se o cara tem, eu vou trabalhar, eu vou me doar, vou dar o meu melhor para eu tentar ao máximo chegar perto disso. Perfeito. Eu acho que deveria ser assim, mas atrapalha. Não adianta a gente chegar aqui e dizer. Porque eu não ligo. Não, eu vejo. Isso é discutido entre os jogadores, Michel? Se discute, até às vezes o próprio empresário influencia de ir até o clube e cobrar, porque o meu atleta tá jogando mais e isso e aquilo. Mas isso acontece em todo lugar. Quando na época do Banco Excel trouxeram o Túlio Maravilha pro Corinthians, que era a camisa 12, dos 12 dias sem juros, lembra do cheque especial? Eu dou de carroça para fazer um jogador lá, pra mim, um estrela lá, na época, que era o Marcelinho, não vou correr pros caras não, velho. Então, Ricardinho do São Paulo, né? Joga lá no 12. Ô, Michel. Ricardinho, quando foi pro São Paulo. É que é a mesma coisa, foi boicotado igual. Então, mas é que tá. Mas, ô Benja, com todo respeito aí ao Ricardinho e com todo respeito ao Túlio, mas não dá pra comparar em termos de exposição o que representa o Memphis Depay. O Túlio, na época, era o jogador mais falado. Mas, ô Benja, por exemplo, o Ronaldo, quando ele veio pro Corinthians, quando veio em 2009, ele também tinha regalias que o resto do elenco não tinha, cara. Então, mas você tem que aceitar que é o Ronaldo fenômeno, mas aí que tá. Nós estamos falando de um Ronaldo fenômeno. Aí não dá pra comparar. Que, na minha opinião, é o maior camisa 9 da história do futebol mundial. E que, na minha opinião, pós-Pelé, é o jogador mais importante da história do futebol brasileiro. Pra mim. Então nós estamos falando de um cara... Porque o Zico não ganhou título? Não, o Zico pra mim é espetacular, mas o Ronaldo pelo que ele fez, pela carreira, não dá. O Zico pra mim é maravilhoso. Pra mim é um dos 5 maiores jogadores que eu vi na vida. Mas pós-Pelé, em termos de relevância, virou o Ronaldo. E, o cara foi jogar no Corinthians, é diferente. O Depay, gente, não está na mesma frase do Ronaldo. Não tá, mas ele tá acima do Túlio. Entendeu? Mas o Túlio, essa proporção época, e a comparação. O Túlio, na época, a época era diferente. A gente não tinha jogador estrangeiro vindo pro Brasil. O Túlio era o cara, velho. Mas, ô Ben, a gente tá falando aqui do Depay, podem contestar. Eu também acho que ele tá jogando muito mal. Esse ano praticamente não veio pro jogo. Fez um gol aqui, um gol ali, um passe aqui, um passe ali. Mas tá muito aquém do que ele jogou em 2024. Mas a gente tá falando do segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa, mano. Que teve Cruyff, que teve Bergkamp, que teve Gullit, entendeu? Van Basten, enfim. A gente tá falando do segundo maior artilheiro, tá atrás do Van Persie. De uma seleção que nunca ganhou nada. Mas é a Holanda, velho. É a Holanda. A Holanda tem a sua importância, mas em termos de título nunca representou nada. O Ronaldo é... A Holanda sem ganhar nada, ela tem um termo utilizado no futebol que é o carrossel holandês, que é referência para muitos técnicos, bem. Sim. Entendeu? Que nunca mais foi usado por ninguém. Aqui em 74 foi pelo Rinus Mitchell. Mas o Ronaldo é artilheiro de uma Copa do Mundo, com a camisa da seleção brasileira, protagonista. E o Ronaldo ainda tem uma história, gente. O Ronaldo não ia jogar a Copa, o Ronaldo estava condenado. Não, ele veio pro Corinthians com a intenção de jogar, bem. Você sabe 2002. Disso. Tá. Não, ele queria ir para 2010. O Ronaldo não ia jogar a Copa. Até que tinha a polêmica do Romário. O Ronaldo estava se matando. Fazendo aquela fisioterapia. Então você trazer o Ronaldo lá, naquela época, que não tinha nem CT. Eu vi o Ronaldo contando que se ia embora de uniforme. Tinha o CT era tudo. Porque não tinha lugar para tomar banho. Num container. Ô, Ben, sabe o que eu estava pensando? Diante desse contrato que a gente mostrou e da informação que é real, de que o Corinthians tentou contratar o Paul Pogba, que é muito maior do que o Memphis, tem um currículo gigante, seleção francesa. Quanto é que será que o Corinthians chegou a oferecer pro Pogba? O Augusto falou que nunca teve isso. Teve? Teve. Houve uma série de rodadas de conversas. O Pogba, inclusive, mexeu com
com o imaginário do torcedor corintiano de forma proposital, fazendo postagens com camisa da seleção brasileira. A punição dele acabou essa semana. O dia 11, ele está livre para jogar, é um dos vários jogadores desempregados, né? Mas aí por opção dele, obviamente, né? Lista que conta, por exemplo, com o Rodrigo Caio, enfim. Mas o Pogba está apto a jogar, liberado depois de 2 anos de suspensão por doping. Eram 4, caiu para 2. O Corinthians fez proposta oficial, o Corinthians conversou, mas os números não bateram. Existe uma suposição de que ele pode ir para os Estados Unidos, porque durante boa parte desse período em que ele teve suspenso, ele ficou muito tempo nos Estados Unidos, curtindo até outros esportes, a cultura americana é uma alternativa. Se fala na França lá muito da ida dele para lá.